Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor a todos. Meus queridos irmãos, é um privilégio, quero agradecer por estarmos neste grupo de oração com o propósito de atingir as famílias, e é um privilégio para nós. E como o tempo é curto, né? Para cada um, eu quero apenas deixar uma rápida palavra e orar pelos servos de Deus e também recebermos, logicamente, a oração dos demais. Capítulo de número 15 do livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 25, 26 e 27. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo de número 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse-lhe ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse ao filho: tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Meus queridos irmãos, o pequeno texto que eu deixo para os queridos irmãos, porque esse é um texto muito longo, mas eu queria apenas deixar um exemplo ou dois para meditação de todas as famílias que nos escutam neste momento. Sempre se lê esta passagem para cultos de reencontro, para cultos de evangelização, mas quando nós vamos ler a parábola, quase que não sai, a parábola do filho pródigo, nós vemos que esta mensagem se aplica tanto para as famílias quanto para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e aqueles que já conhecem estão afastados. Mas eu vejo muito esta passagem exemplificando para as famílias. A parábola do filho pródigo é um grande exemplo para toda a família, porque nós sabemos que esta parábola ela fala muito mais do pai do que do filho, se você for observar. De um pai conciliador, de um pai que tinha equilíbrio nas suas decisões, e foi com este equilíbrio, com esta flexibilidade e esta sabedoria que aquele pai evitou um grande conflito dentro da sua casa. E a gente sabe que a casa pode ser um lugar terapêutico, como também um lugar traumático, um lugar de transformação, e o lar também pode ser um lugar de deformação, o ambiente em que se vive. E nós sabemos que hoje o inimigo ele tem bombardeado um alvo principal, que são as famílias, porque ele sabe que se ele atingir os pais, os cabeças do lar, consequentemente vai atingir os filhos. E sabemos que filhos desestruturados forma-se uma sociedade desestruturada, uma igreja desestruturada. E a estrutura familiar ela é imprescindível para que tenhamos uma sociedade equilibrada, para que tenhamos uma sociedade humana, de pessoas honestas, de caráter irrefutável, embora não sejamos perfeitos, mas esse foi o propósito de Deus quando criou a família, para que a família fosse o modelo para a sociedade e também, consequentemente, para a igreja. E nós vemos nesta passagem um filho que era muito novo, inexperiente. Estou correndo por conta do tempo, que não podemos demorar muito, né, na mensagem.
E este filho, ele pede a parte do bem a que lhe pertencia e disse ao pai que queria ir embora. E a gente sabe que pela a tradição daquela época não era permitido. A partilha dos bens só era permitido com a morte do pai e, consequentemente, a prioridade estava sobre o filho mais velho. Mas aquele pai quebrou um protocolo e dividiu o bem, deu a parte que cabia àquele filho e ele foi embora. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, arrumou muitos amigos, viveu da forma que queria e a gente percebe. E nós percebemos que este filho, em uma linguagem bem clara, ele se esborrachou, né? Se decepcionou, porque quando ele gastou tudo, não encontrou mais amigos. Os amigos se foram, as amizades, e ele se encontra num lugar só, num lugar que ele não conhecia, não tinha amigos mais, e ele foi à procura de emprego e não encontrou. O único emprego que foi lhe oferecido foi para apacentar porcos. E a Bíblia diz que aquele homem não lhe dava nada e ele chegou ao ponto de desejar se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Então a gente vê em que ponto chegou aquele jovem. E fica a pergunta, por que o pai quebrou esse protocolo? Por que o pai dividiu os bens com aquele filho sabendo que ele era inexperiente? Se fosse um pai desequilibrado, ele poderia dar um não de uma forma incorreta, dizer, então aqui quem manda sou eu, não tenho que dividir bem com você coisa nenhuma e você vai ficar aqui. Consequentemente, aquele filho sem opções ficaria na casa do seu pai, mas a primeira oportunidade que ele tivesse, ou quando o pai morresse, ele ia pegar a parte do bem que lhe pertencia, ia para onde ele quisesse e ia acontecer a mesma coisa que aconteceu. Mas o que vemos aí é um pai que percebeu que aquele filho, embora estivesse tanto tempo na casa do pai, ele ainda não tinha percebido que o melhor lugar para ele era na casa do pai. E como aquele filho ainda não tinha percebido, diante da convivência com o pai, as experiências que viveu com o pai divide a parte dos bens e permite que ele vá. Eu aprendo aqui que este pai enxergou que aquele filho precisava aprender lições que de outra forma ele não iria aprender. E ele aprendeu, porque quando ele estava se alimentando com as alfarrobas, ele cai em si. Ele percebeu a besteira que ele fez e disse, quantos trabalhadores de meu pai vivem em abundância de pão e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. A gente já conhece bem essa história, não precisa detalhar com os irmãos, mas eu vejo um ponto muito interessante nesta passagem. Aquele pai era um pai conciliador, era um bom pai, de caráter irrefutável, que tratava bem os seus filhos. E nós vemos isso quando o filho, a primeira coisa que ele pensou, a primeira atitude foi voltar para a casa do pai. Ou seja, aquele pai, ele não fechou as portas. Ele deixou as portas tanto da sua casa como do seu coração aberta. Ou seja, aquele pai era um pai tão bom que aquele filho sentiu o desejo de voltar para casa. Aí voltamos o que falamos no início. Aquela casa era um lugar de aconchego, era um lugar onde havia equilíbrio, onde havia manifestação de amor sentimental dos pais para com os filhos, porque se assim não fosse, a casa seria o último lugar que aquele filho desejaria voltar. E existem muitos filhos afastados da casa do pai espiritual, mas da casa do pai físico, porque era um lugar de trauma. A casa era um lugar de trauma, era um lugar de falta de equilíbrio, que as partilhas não eram feitas com equilíbrio, ali existia um preferido ou coisa parecida, como vemos em muitos lares, e muitos filhos não sentem o desejo mais de voltar para casa. Eles vão procurar todos os lugares, menos a sua casa. E eu aprendo nesta passagem que isso é muito importante, meus queridos irmãos, a forma que a sua casa está sendo conduzida
para que, mesmo sendo uma casa de equilíbrio, quando o seu filho perder o equilíbrio porventura e que ele venha se arrepender, ele se lembre que o primeiro lugar é voltar para casa. Ele vai ver que as portas estarão abertas, porque ali existe um pai e uma mãe flexíveis que vão entender aquela situação. E foi o que aconteceu. Observe você que quando aquele filho volta, a Bíblia diz que seu pai o avistou de longe, ou seja, aquele pai já sabia que isso iria acontecer e que ele divide os bens apenas para servir como uma experiência para aquele filho, mas ele já esperava o filho voltar. E o bom pai conhece quem é o seu filho. Aquele filho volta rasgado, barbudo, provavelmente, mas a Bíblia diz que ele de longe avistou, correu, o abraçou e o beijou. E disse, coloca roupa nova, chinelo novo, coloca anel no dedo, aquilo era um símbolo de aliança. E vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, nós vemos que aquele lar tinha espaço para o perdão. Muitos lares estão em conflitos, filhos com pais, pais com filhos, porque não existe perdão. Não existe flexibilidade. E se muitos lares acontece isso, de filhos que nunca voltarão para casa, porque sabe que os pais não liberarão perdão. Não há flexibilidade. E para concluirmos esta pequena mensagem, o filho mais velho chega em casa, vê aquela festa, aquela coisa toda, e pergunta o que é que está acontecendo. Diz, aquele teu irmão que foi embora, voltou, e o pai fez uma festa e mandou matar um bezerro cevado. A Bíblia diz que aquele filho ficou revoltado. Revoltado. E chega para o pai, em outras palavras, né? Parafraseando, porque não está escrito dessa forma, mas pai, esse filho acaba com tudo e volta assim, e o Senhor já faz uma festa como se nada tivesse acontecido. Aí a palavra diz que ele disse, eu estou há tanto tempo contigo, tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Então, aquele pai poderia, se fosse um pai desequilibrado, dizer, eu não tenho satisfação para lhe dar, eu fiz a festa, a fazenda é minha, o bezerro é meu, o anel é meu e está feito. Se você quiser participar da festa, você participa. Se você não quiser, você fica fora da festa. Mas ali existia um pai conciliador. Eu aprendo nesta parábola, meus queridos irmãos, que às vezes existem sentimentos guardados no interior de filhos, de esposas e de maridos e vice-versa, que precisam ser jogados para fora. Problemas que ficaram dentro, que não foram resolvidos, que não foram conciliados, e que isso causa traumas, que isso causa raiva, que vira rancor, que se transforma em ódio e que vira um conflito e que destrói famílias. Problemas que não são resolvidos. São aqueles pais que não têm tempo de ouvir os filhos. Agora não, agora eu não posso. E isso se torna algo cotidiano todos os dias e que às vezes são conflitos internos que o filho confia em desabafar com o pai, em conversar com os pais e não tem esse espaço. E às vezes vão procurar amigos e muitas vezes é uma amizade errada e que o inimigo usa para dar conselhos que desvejem dos princípios morais e da palavra de Deus. E aquela família às vezes perde filho. Eu não fico admirado quando eu escuto dizer que filhos de pastores, de presbíteros estão desviados, estão nas drogas. Eu conheço filhos de cantores da nossa igreja que estão nas drogas e que o pai já colocou em casa de recuperação e não conseguiu trazer de volta, porque eles se preocuparam em ganhar o mundo, mas se esqueceram de ganhar a casa. E um grande escritor diz que se o homem conseguir ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, ele é o mais pobre, miserável dos homens. Mas que Deus nos abençoe, que você seja um pai e uma mãe conciliador e conciliadores, que possam ter tempo
de ouvir os conflitos dos filhos e que o Espírito Santo lhe use como instrumento para falar aquilo que vai ser preciso para resolver o problema do seu filho. Foi o que aquele pai fez. Aquele pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Aquele pai que dizer: tu nunca matasse um cabrito ou até um boi porque tu nunca quisesse, mas tu sempre estás comigo. Ele quis mostrar a amizade. Aí ele disse: mas tudo que é meu é teu. Isso fala de herança. Mas este teu irmão, ele quis dizer, em outras palavras, esse teu irmão não tem a experiência e a maturidade que você tem. Era preciso que eu permitisse que ele fizesse aquilo que ele queria para que ele pudesse aprender que o melhor lugar é na casa do pai. E foi o que aquele filho aprendeu. Acredito que nunca mais ele deixou a casa do pai. Mas que Deus abençoe, que vocês possam, com esta pequena mensagem, ter absolvido muitas coisas da parte de Deus para a sua casa, para a sua família. O inimigo está atacando poderosamente, principalmente agora na pandemia, onde se vai pouco na igreja, onde se vai pouco na escola dominical, e é uma oportunidade para a mente estar sendo ocupada com muitas coisas que às vezes pode tomar todo o tempo e não ser proveitoso, mas que você seja um instrumento de bênção. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos e maneje bem a palavra como exemplo e também como ensinador para ganhar os seus filhos antes que o inimigo chegue primeiro e arrebate. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu e minha esposa estamos aqui e iremos fazer uma oração por todas as famílias que estão neste grupo, compartilhando conosco desta noite maravilhosa e desta mensagem, que Deus possa alcançar a tua casa, possa alcançar o teu filho, tua esposa, o teu marido. Eu não sei o problema, talvez você esteja com algum problema, não sei se é pequeno, se é grande, de grandes proporções, mas eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para você. Nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Coloca Deus na frente, dobra os teus joelhos e Deus vai tomar conta do teu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Irmã Claudeci, como ela não trouxe a mensagem, ela vai iniciar a oração em nome de Jesus. Oremos nessa noite. Justo e eterno Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui te agradecendo pela tua palavra, que foi transmitida nesta noite através do teu Espírito Santo e de mim que tu usaste como porta-voz. Que esta palavra possa alcançar famílias e famílias e sirva de bússola, de orientação para aqueles que a ouviram, Senhor. Que tu nesta noite possa enviar o sopro do teu Espírito Santo em cada casa, onde houver um problema, onde houver um filho problemático, desviado ou afastado, ou com problemas de relacionamento com o pai ou com a mãe, ou até mesmo a falta de relacionamento entre marido e mulher, Senhor. Que tu possa soprar o vento do teu Espírito Santo, quebrar as barreiras, Senhor, dos corações. Que tu envie agora para os lares equilíbrio, flexibilidade, perdão, humildade, para que possam em ambos reconhecer os erros. Libera perdão, Senhor, que estas famílias que porventura tiver com algum problema, que o perdão seja liberado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tu, Senhor, fosse o Deus que entraste na minha casa, na casa do irmão Isaías, e tu és o mesmo Deus que tem entrado em todos os lares, Senhor. Que nesta noite as famílias que estiverem em problema possam dobrar o joelho e convidar-te, Senhor. Quantas famílias precisam te convidar para os lares? Que você possa convidar a Cristo nesta noite para a sua casa, para que Ele assuma todos os cômodos dos quartos, de todos os cômodos, haja Cristo. Onde houver uma nuvem negra, que seja soprada, repreendida agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu ministro agora
pelo poder do nome de Jesus, cura emocional, espiritual e psicológica para muitos lares. Senhor, que tu possa nesta noite, Senhor, tomar as rédeas de muitos lares nesta noite e fazer um milagre sobrenatural na vida daqueles que estão precisando. Pelo poder do teu nome, Senhor, expulsa agora espírito de morte, espírito de contenda, espírito que porventura está operando em lares, Senhor, que tu possa agora soprar o vento do Espírito e varrer agora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém, né, minha irmã? Amém. Que Deus abençoe. Ficamos gratos pela oportunidade de entrar na sua casa, no seu lar, com esta palavra, com esta oração. Que Deus possa vos abençoar e também orem por nós, para que Deus também nos ajude. Não somos um lar perfeito, somos um lar também que temos problemas, que temos divergências, mas que na medida do possível temos orado para que Deus primeiro nos corrija, me corrija em muitas coisas, para que Deus também possa ter espaço na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E não esqueça de orar por André Guerra, irmã Claudeci Ferreira, meu filho Vinícius, minha filha Beatriz, meu filho André Jonatas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.